Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Otis Tolle. Otis Elwood Tolle nasceu no dia 5 de março de 1947 em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. Ele cresceu em um lar tóxico. Sua mãe era uma religiosa fanática e o seu pai era um alcoólatra que abandonou ele e a sua mãe pouco depois do seu nascimento. Desde criança, ele passava muito tempo com a sua avó materna, que era adoradora do coisa ruim. Ela mostrou e ensinou a ele rituais que incluíam automutilação e furto de túmulos. Ela, inclusive, o apelidou de o filho da coisa ruim. Quando criança, ele foi vítima de agressão física por várias pessoas, incluindo a sua irmã mais velha e um vizinho da casa da sua mãe. Algumas dessas pessoas, inclusive, chegaram a violá-lo. E aos 5 anos de idade, ele foi forçado pelo seu pai a ter relações íntimas com um de seus amigos. Isso tudo que ele passou o tornou uma pessoa tímida e com pensamentos distorcidos. Conforme ele foi crescendo, ele sempre fugia da sua casa. Ele dormia em casas abandonadas e furtava pessoas para poder comprar o que comer. Ele também descobriu nessa época que gostava de colocar fogo nas coisas. Por isso ele se tornou um incendiário em série. Por onde passava, ele deixava alguma coisa queimando. Ele desistiu da escola na 9ª série e depois disso começou a trabalhar com serviços adultos. O seu primeiro crime grave aconteceu quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Ele havia sido abordado por um vendedor ambulante para que eles pudessem ter relações íntimas. Porém, o Otis não teria gostado da proposta desse homem. Ele então o atropelou com seu próprio carro e depois fugiu do local. E ele nunca foi responsabilizado por ter cometido esse crime. Ele foi preso pela primeira vez quando tinha 17 anos de idade, em agosto de 1964, por vadiagem. Devido ao seu comportamento inconstante, a sua mãe chegou a levá-lo em alguns médicos e ele foi diagnosticado com epilepsia e retardo mental leve. O seu QI era de 75 e, apesar desses diagnósticos, ele nunca foi tratado. 2 anos após ele ter sido preso pela primeira vez, o Otis conheceu em um bar em Jacksonville um homem de nome Henry Lee Lucas. Para quem não sabe, ele foi um criminoso em série nos Estados Unidos que foi condenado posteriormente à prisão perpétua por ter tirado a vida de várias pessoas. Bom, os dois tinham muito em comum, porque eles gostavam de cometer crimes bem parecidos. Eles até chegaram a fazer planos para caçarem juntos. No dia 14 de janeiro de 1977, o Otis casou-se com uma mulher 24 anos mais velha do que ele. Essa mulher posteriormente disse à polícia que algumas noites depois deles terem se casado, o seu marido disse a ela que ficava muito nervoso se não tivesse uma pessoa para poder tirar a vida ou se não tivesse nada para poder queimar. No início ela se assustou com isso, mas achou que fosse brincadeira. Porém, conforme o tempo ia se passando, ela percebeu que isso era realmente verdade e o seu marido, de repente, do nada, sentia uma raiva descontrolada. Ela não chegou a ver ele tirando a vida de ninguém, porém ele estava sempre queimando coisas. Eles se divorciaram em 1978 e, dessa forma, o Otis, juntamente com seu amigo Henry, decidiram se mudar para a casa da mãe do Otis. Os dois amigos começaram a trabalhar em uma grande empresa em Jacksonville, porém eles iam trabalhar normalmente por alguns dias, mas de repente sumiam por outros vários dias. Por causa dessas ausências, eles eram sempre mandados embora, mas como eles também eram bons no que faziam, na empresa, em seus trabalhos, eles sempre eram recontratados. A essa altura,
Influenciado pela sua avó, o Otis fazia parte de um culto que adorava o coisa ruim. O pessoal nesse culto tinham práticas bem pesadas, como raptar crianças para oferecerem seus rituais. Ele e o Henry estavam tão amigos que ele apresentou esse culto a ele. E então os dois passaram a ser frequentadores assíduos desse lugar. Em maio de 1981, a mãe do Otis faleceu, o deixando sem lugar para morar. Logo em seguida, o seu amigo Henry foi preso, o deixando sozinho. Nesse período, os crimes contra crianças aumentaram bastante. Foi nesse período que o Adam Walsh, de apenas 7 anos de idade, desapareceu de um supermercado na Flórida. E alguns dias depois, a sua cabeça foi encontrada em uma drenagem próximo à cidade de Vero Beach. Inclusive, semana passada, eu postei o caso do Adam Walsh aqui no canal. Se vocês ainda não viram, terminem de ver esse vídeo aqui e voltem no último vídeo postado que vocês vão ter mais detalhes deste caso. O Henry saiu da prisão em outubro daquele ano. Os dois amigos então foram atrás das autoridades para tentarem tirar uma sobrinha do Otis de uma casa juvenil. Ela estava nessa casa porque, infelizmente, a sua mãe, irmã do Otis, tinha tirado a sua própria vida alguns meses antes. Em 1982, o Conselho Tutelar, que estava acompanhando a estadia da jovem na casa do seu tio, reportou para a polícia que ela havia desaparecido. Quando o Otis foi questionado sobre esse desaparecimento, ele apenas disse que havia sido traído pelo seu amigo, o Henry, mas ele não deu mais detalhes de como teria sido essa traição. Ele, na verdade, estava bem chateado, porque ele acreditava que o seu melhor amigo que tinha tirado a vida da sua sobrinha. Por isso, ele decidiu viajar pelo país sozinho. Porém, para esquecer isso, ele tirou a vida de outras 9 pessoas. Isso aconteceu no período de janeiro de 1982 a fevereiro de 1983. Depois desse período, ele voltou a morar em Jacksonville. No dia 23 e 31 de maio de 1983, 2 casas localizadas no bairro onde o Otis morava foram incendiadas. Os policiais encontraram um jovem que confessou ter ajudado Otis a incendiar essas casas. O Otis então foi preso e, em seu depoimento, ele confessou ter criado 40 incêndios nas últimas 2 décadas. Dessa forma, no dia 5 de agosto, ele foi condenado a 20 anos de prisão por incendiar casas. Em seu segundo depoimento, ele confessou ter participado em 108 homicídios juntamente com seu amigo Henry. Suas declarações ajudaram os policiais a solucionarem 25 assassinatos em 11 estados. Ele também confessou ter tirado a vida do Adam Walsh. Porém, ele não foi condenado por ter cometido esse crime, porque todas as evidências nesse caso haviam sido perdidas. E, como eu disse, para saberem mais detalhes, deem uma olhada após terminarem de ver esse vídeo aqui no vídeo da semana passada. No dia 28 de abril de 1984, o Otis foi condenado à morte por ter iniciado um incêndio em janeiro de 1982 que tirou a vida de um homem de nome George Sonnenberg, de 64 anos de idade. Um mês depois, ele foi condenado à morte novamente por ter tirado a vida de um jovem de 19 anos de idade de nome Ada Johnson, enquanto percorria o país após a morte da sua sobrinha. Porém, ambas as penas foram comutadas para prisão perpétua. Em 1991, ele confessou ter tirado a vida de mais 4 pessoas na Flórida. Ele então recebeu mais 4 penas de prisão perpétua. Todas essas confissões foram investigadas e realmente tinham provas do envolvimento do Otis nesses crimes. Porém, ele não foi condenado por todas as suas confissões, pois os policiais não conseguiram provas para acusá-lo, e outras ele retirava a confissão mais tarde.
No dia 15 de setembro de 1996, o Otis faleceu na prisão de cirrose. A essa altura, ele estava com 49 anos de idade. Apesar dele ter confessado ter cometido alguns crimes juntamente com o Henry, ele não foi condenado em nenhum crime que o Henry também foi condenado. O seu próprio amigo nunca chegou a confessar que o Otis teria participado em algum crime que ele cometeu. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. É um pouco até meio que chocante ver assim como foi a infância dele, né? O quanto o Otis sofreu. Ele desde pequeno estava envolvido com pessoas que não queriam o seu bem, parece que nem os seus próprios pais, os seus irmãos, a sua própria família. E isso realmente, mexe com a cabeça de uma criança. Mas vocês acreditam que ele se tornou esse assassino em série porque por tudo que ele passou na sua infância, ou ele teria nascido assim? Ele já teria nascido com esses distúrbios de personalidade e tudo que ele passou na infância apenas aflorou esses sentimentos, essas vontades, como de incendiar coisas? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!